E afinal, como é que eu leio tanto? Olá a todos, eu hoje venho fazer então aqui um vídeo de conversa com vocês. Eu recebo vários comentários quando coloco vídeos de leituras da semana, ou quando coloco no Instagram ou no Facebook as minhas leituras da semana ou as minhas leituras nos meses. Como é que tu lês tanto? Mas como é que tu conseguiste ler 21 livros? Ou, por exemplo, em maio, quando foi assim também a loucura das loucuras, eu li 33 livros num mês. Foi mesmo muito, até para mim. Mas eu recebo inúmeros comentários desses, ou do género, tu lês mais numa semana do que eu leio num mês. E hoje só vim fazer então aqui, eu acho que já fiz um vídeo a falar sobre isto, eu vou tentar deixar por aqui, se o descobrir. Mas então venho aqui falar um bocadinho de como é que eu então organizo o meu tempo para ler e como é que eu efetivamente leio tanto. Começando talvez aqui para quando eu estou a trabalhar no escritório, que foi o habitual antes aqui da pandemia. Portanto, eu vou trabalhar de transportes, apanho em cada viagem, portanto, casa-trabalho e depois trabalho para casa, apanho 4 transportes. Autocarro, barco, comboio e outro autocarro. E eu aproveito então para ir lendo durante os transportes. Não leio no autocarro que faça a ligação do comboio para o trabalho, porque o autocarro, em termos de percurso, é um percurso muito curto, deve durar ali, não chega a 10 minutos, e já me aconteceu para lá. Portanto, quando venho ao final do dia para casa, não é crítico, porque o autocarro para na estação e é a última paragem antes de fazer outro percurso. Mas ainda para lá, portanto, quando for de manhã, já me aconteceu, e tão distraída, que só me apercebi que estava na paragem quando o autocarro parou para mais pessoas saírem. Saí assim um bocado a correr, porque ia efetivamente distraída. A partir daí decidi não ir a ler, porque corro o risco seriamente de deixar passar a paragem e depois eu não sei qual é a próxima paragem. Portanto, leio então nos outros. Acontece também, enquanto, por exemplo, estou à espera do barco, também não leio. Portanto, eu leio depois nas viagens. Eu leio de manhã, quando entro no primeiro autocarro, instalo e começo a ler. Estou a chegar ao terminal onde os barcos arrumam o livrinho, vou para a minha vidinha no barco e quando me sento no barco, então começo a ler. E depois, quando me sento no comboio, de manhã, o comboio ainda está ali uns minutos à espera, começo efetivamente a ler e depois paro então a minha leitura de manhã, quando estou a chegar à minha estação correspondente. À tarde, a viagem, o percurso é o mesmo, leio enquanto espero no comboio, porque o comboio também demora alguns minutos a chegar. Pronto, o comboio para sempre naquela estação, portanto, não corro o risco de deixar passar o comboio, tenho sempre ali um tempo de espera. Não espero, lá está, não leio enquanto espero pelo barco, mas depois, então, quando estou a apanhar o último autocarro para casa, aí sim acabo por ler, porque às vezes acontece ter que esperar um quarto de hora ou 20 minutos, às vezes mais, por um autocarro, então acabo por ler. E depois também, lá está, a viagem para casa a ler, mas a partir de certa altura estou sempre com muito mais atenção a tirar os olhos do livro para ver onde é que estou, para mais uma vez não deixar passar a paragem. Estas minhas viagens duram, desde que saio de casa até chegar ao trabalho, sensivelmente hora e meia. Depois, da parte da tarde, às vezes 2 horas, há mais trânsito e, portanto, acabo por demorar então as 2 horas, às vezes mais. Portanto, aqui, somando todos estes bocadinhos que eu vou lendo ao longo destas viagens, eu provavelmente sou capaz de ler cerca de 2 horas e meia, 3 horas, por aí, por dia. Nesta minha rotina de trabalhar de deslocações ao trabalho, também não leio depois à noite, porque eu chego a casa acabada e vou para a cama muito cedo, porque estou mesmo muito cansada, e ao fim de semana também não leio.
ou habitualmente não leio. Se leio alguma coisa é se me falta menos de 100 páginas, sensivelmente, do livro que estou a ler na sexta-feira. Então acabo às vezes até à sexta-feira à noite fazer ali então um bocadinho de sprint ou durante o sábado para tentar então terminar esse livro. Agora, se me falta 200 ou 300 páginas, acreditem, não pego no livro ao fim de semana. Porquê? Porque ao fim de semana, lá está, é quando há para fazer alguma coisa da casa, é quando também vou às compras com a minha mãe para ajudar a trazer as compras, porque nós não temos carro e, portanto, é tudo a cartar com as compras. É quando, na altura, também tenho tempo para gravar os vídeos, para os editar, para escrever no blog, portanto, o tempo acaba por ser pouco e também, lá está, tenho que dar também alguma atenção aos meus gatinhos. Agora, com a pandemia, acabo por ter um bocadinho mais tempo, porque estou em casa a trabalhar, também tive o meu horário de trabalho reduzido, portanto, houve aqui alturas em que eu consegui, porque não estava a fazer outras coisas, conseguia ler durante a tarde, e mesmo que quando tiro a tarde para procurar qualquer coisa no YouTube, porque eu tenho tentado aqui ganhar aqui um bocadinho mais de experiência em editar vídeos, em fazer as miniaturas e tudo isso, portanto tenho procurado como é que se faz. Eu reservo aqui algum tempo para ler efetivamente de manhã, ainda antes de começar a trabalhar, portanto cerca ali de hora e meia antes de começar a trabalhar, e depois também às vezes ao final do dia, ali ao início da noite, final da tarde, gosto também de ter ali algum bocadinho de, às vezes 2 horas de leitura, portanto acabo por ler um bocadinho mais. Tal como eu disse, tive também alturas que isso que aconteceu, eu ler a tarde toda, nomeadamente em abril, em que foi, lá está, o tal mês em que eu li 33 livros. E como é que eu li tanto? Porque da parte da tarde eu não tinha vontade de fazer nada, só me apetecia ler. Eu não me apetecia ver séries, eu não me apetecia ver filmes, eu não me apetecia arrumar as estantes, eu não me apetecia fazer nada. Só tinha vontade de ler e de estar sentada com o livro a ler. Porquê? Porque eu quando estou a ler eu perco um bocado então a noção do resto, a noção da realidade do resto. Eu consigo me abstrair de tudo e fixar-me então na leitura, neste mundo que estou a ler na altura. Portanto, eu li muito, era capaz de se calhar começar a ler por volta das 2h30, 3 horas, e se fosse preciso parava lá para as 6, 7, por aí, e depois se fosse preciso lia mais um bocadinho à noite. Também no fim de semana, nesses fins de semana tive alturas em que eu basicamente passava o fim de semana a ler, ia às compras ao supermercado, muito rápido, e depois conseguia ler o resto do tempo. Também acaba por ser mais fácil para mim, porque não tenho filhos, portanto não há aquela ansiedade. Quando se tem filhos, eu percebo perfeitamente, tem que se dar atenção aos filhos, tem que se brincar com eles, tem que se ajudar nos trabalhos de casa, tem que se fazer atividades com eles, portanto eu percebo que haja parte do tempo que esteja ocupado. Eu felizmente não tenho livros, não tenho filhos e portanto posso me dedicar mais tempo às minhas leituras. E depois lá está, eu consigo estar, se for preciso, a ler durante 3, 4 horas seguidas. Provavelmente até conseguiria mais se não tivesse que parar para as necessidades básicas, como ir à casa de banho, como comer. Eu não tenho por hábito de estar a ler e estar a comer, mas consigo perfeitamente estar várias horas a ler um livro. E consigo também, e isso aconteceu em abril, com o fim de semana em que, por exemplo, sábados, em que li, por exemplo, 2 livros, eu consigo estar a ler um livro, o livro terminar, eu ir, se calhar, comer qualquer coisa e depois, se calhar, que é meia hora, 1 hora depois, pegar num outro livro e iniciar a leitura, assim, durante mais horas a ler. Não me cansa ler, não me faz diferença. Eu percebo que há pessoas que não conseguem, mas eu consigo, e isso é outro fator em que eu consigo estar várias horas a ler. O outro aspecto é que eu tenho efetivamente, se calhar, um ritmo de leitura mais rápido
do que algumas pessoas. Eu consigo numa hora, dependente, claro que depende muito do tipo de livro e do género de livros. Há livros que são mais exigentes, normalmente romances históricos, acabo por ler menos numa hora, mas mais ou menos a média deve andar ali numa hora. Eu devo ler cerca de 80 a 100 páginas por hora. Lá está, depende muito dos livros, depende muito também do tipo de letra, do tamanho da letra, das margens, mas consigo ler 100 páginas, normalmente é o habitual. A minha média anda aí nas 100, às vezes menos, às vezes um bocadinho mais, mas a média é as 100 páginas. Depois, ainda em períodos normais, por exemplo, lá está, eu saio para ir para o trabalho, para ir trabalhar, levo sempre um livro comigo. Já cheguei ao cúmulo de levar 2 livros comigo, porque sei que aquele que estou a ler vou terminar de manhã e, portanto, tenho que levar outro livro para ler à tarde. Mas se for, por exemplo, se tiver que ir com uma consulta, ou para mim, ou ir acompanhar a minha mãe a uma consulta ao hospital ou ao médico, eu levo também um livro para ler, para estar ocupada. Não levo um livro sempre que saio de casa, não. Se saio para ir às compras, ao supermercado ou ao centro comercial, não levo um livro. Se saio para me ir encontrar com alguém, também não levo um livro. Só poderei levar um livro se souber que aquela pessoa se costuma atrasar muito, então aí se calhar levo o meu Kindle comigo para estar um bocadinho mais entretida. Mas agora também com os smartphones, provavelmente também dependeria muito, se calhar, de quem era ou de para onde eu iria. Mas se tenho consultas ou se tenho que ir, suponhamos, temos que ir tratar qualquer coisa à Segurança Social, às finanças, são sítios que, à loja de cidadão, portanto, são sítios que eu sei que vou demorar muito tempo. Eu, quando fui tratar do ano passado, 2 anos, do cartão de cidadão, eu levei o Kindle para estar a ler, porque eu não fiz marcação, não consegui marcar, a marcação era só daqui a 2 meses ou 3, portanto, se eu sei que vou ficar à espera, que vou para alguma coisa em que eu sei que tenho que ficar à espera muito tempo, aí eu levo. Agora, se for para me encontrar com alguém, ou se for para ir dar uma volta, assim, não levo, eventualmente, livros. Eu não tenho segredo, lá está, eu habituei-me já há muito tempo em que eu criei a minha rotina de ler. Eu não leio todos os dias, eu, tal como disse, quando estou a trabalhar no escritório, não costumo ler ao fim de semana, portanto, não tenho aquela obsessão de ler todos os dias. Não, eu, lá está, se estiver a trabalhar no escritório, são mais os fins de semana em que eu não leio do que aqueles que leio. Portanto, não é tanto por aí, é mais a forma como a leitura se tornou parte de mim e parte da minha rotina. Para mim é normal ocupar então aquilo que é tempos mortos a ler, e eu mais depressa pego num livro para ler do que, por exemplo, vou ver um filme ou vou ver uma série. Mesmo agora, durante a quarentena, as primeiras semanas estive em teletrabalho, mas horário perfeitamente normal, acabava até por trabalhar mais, mas depois, quando comecei com o layoff, portanto, tinha efetivamente mais tempo para mim, e não se traduziu em mais filmes ou em mais séries, porque não tenho vontade. Se calhar isto para algumas pessoas pode fazer confusão, tal como para mim se calhar faz confusão quando ouço alguém: eu não gosto de ler, eu não leio livros, eu não gosto de ler. Faz parte de cada um de nós, e neste caso, para mim, a leitura é algo natural, é algo que surge naturalmente e é algo que faz parte de mim. Não me cai nada se eu não ler, mas eu gosto de ler e eu gosto de estar aquele tempo que é tempo morto, eu gosto de estar entretida a ler. Estou a fazer algo que me dá prazer e algo que me faz abstrair da realidade. Portanto, eu não tenho truques, eu vou aproveitando, lá está, os bocadinhos que não estou a fazer outra coisa para ler, em detrimento de vídeos, em detrimento de filmes, em detrimento de séries, em detrimento, se calhar, de poder cozinhar as refeições todas
para a próxima semana, mas sim, é aquilo que me dá para ser, portanto é a leitura, e é aí que eu me refugio muito na leitura. Se calhar só passa mais aqui um bocadinho então pelo ritmo de leitura, e que noto que também foi algo que eu fui ganhando ou fui melhorando ao longo dos anos. E quando comecei a ler, efetivamente, demorava mais tempo a ler. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui notando em que comecei a ler efetivamente mais rápido. Portanto, se calhar é a forma como nós criamos a nossa rotina de leitura. Para mim tem-me ajudado, lá está, e quando eu comecei a trabalhar agora no escritório com estas viagens relativamente longas, o que me ajudou foi mesmo criar. Eu sei que aquele tempo eu vou estar a ler, portanto, é que tentar criar então, cada um de nós, a nossa rotina nós temos a nossa rotina do dia a dia. Onde é que eu aqui posso encaixar a leitura? Onde é que eu posso, se calhar tenho que prescindir, e se eu passo, por exemplo, o fim de semana todo a ver séries ou a ver filmes, se calhar vamos tentar aqui mediar as coisas, se calhar ao sábado leio um livro, se calhar ao domingo vejo então um filme ou vejo então uma série. Tentar aqui, se calhar, perceber um bocadinho e tentarem arranjar maneira de encaixar as vossas leituras no vosso tempo. E pronto, é isto. Eu não tenho então assim segredos, eu não tenho truques de mágica para então ler 20 livros num mês. É tentar então encaixar aqui a leitura dentro da minha rotina e ao ponto de que a leitura já é algo tão natural que já faz parte da minha rotina. Eu não sei se ajudei alguém, se não, mas se tiverem dúvidas, se houve aqui alguma coisa que gostariam que eu explicasse melhor, deixem-me cá em baixo nos comentários, que eu terei todo o gosto ou a responder nos comentários, ou se vir que é uma pergunta mais pertinente. Eu sei que começo a falar e não me calo, de fazer aqui um outro vídeo. Digam-me então, contem-me tudo. Um beijinho, que eu vou então ficar por aqui, que o vídeo já está longo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.